Olá, queridos alunos, bem-vindos então à nossa revisão sobre gestão de pessoas. Vamos pegar aquele edital ali, que é bastante extenso, gestão de pessoas, e eu montei aqui um esquema das minhas apostas para a tua prova. Né? Foram muitas aulas sobre esse tema, né? Lembrando que na última prova não caiu nenhuma questão, porque eles tinham botado um engenheiro para ser o formulador, daí o cara, óbvio, engenheiro não tem nada de gestão de pessoas, o cara não colocou nenhuma questão na prova de gestão de pessoas. Como dessa vez é um administrador que vai fazer aquela parte, opa, ele vai beber da fonte aí da gestão de pessoas. Então, vamos lá, vamos focar nisso, porque eu espero algumas questões desse assunto dessa vez, já que não caiu na última prova. Vamos embora? Então, vamos lá, começando aqui por liderança. Quais são as minhas apostas aí para a tua prova de liderança? Primeira coisa que você tem que saber sobre liderança. Assim, ó, questão clássica. Líder e chefe são sinônimos? Não, de jeito nenhum. Se a banca colocar assim, ó, liderança e administração é a mesma coisa, errado. Liderança e gestão é a mesma coisa, errado. Liderança e chefia é a mesma coisa, errado. Tá tudo errado, não. Liderança é uma coisa, ser chefe, administrador, gestor é outra. Chefia é uma capacidade de influenciar. Lembra dessa palavra mágica, né? Desculpa, liderança é a capacidade de influenciar. Ser líder é influenciar outras pessoas. Liderança é influência. Lembra disso? Liderar e influenciar. Chefe não. Chefe é uma pessoa que tem um cargo de chefia, ou seja, a autoridade dessa pessoa é baseada no cargo, o poder está relacionado ao cargo. Portanto, chefe é um cargo, poder está no cargo. No mundo ideal, o chefe também é um líder. O chefe tem um cargo de chefia e ele também é um cara que consegue influenciar, conduzir a equipe, né, de maneira legal. Agora, a gente sabe que na prática, nem sempre o chefe é um bom líder e nem sempre o líder do grupo é o chefe do grupo. O ideal é que seja, mas nem sempre isso acontece. Certo? Então lembra disso, lembra que é clássico. Liderança, capacidade de influenciar as pessoas em prol de um objetivo, de um resultado, de uma missão. Vamos embora. Então, para ter liderança, eu preciso do quê? E aí eu pego lá a teoria do McGregor, que já é uma teoria moderna de liderança que ele fala. Ó, para ter liderança, precisa de características do líder. O líder tem que ser uma pessoa adequada, com características adequadas. Dos liderados, eles têm que estar motivados, têm que aceitar a liderança. Se eu não quero aceitar, eu não aceito, eu não vou ser liderado e pronto. Então tem que ter motivação dos liderados. A missão, se não tem missão, se não tem um objetivo a ser alcançado, não tem liderança. Aí nós vamos lá para a rede social e para os TikTokers, para os digital influencers. Eles não são líderes, eles só são meros influenciadores famosinhos. Lembra que eu falei isso na aula? Então, se não tem uma missão, um propósito, não há liderança. E por fim, um contexto. A liderança depende do contexto. Lembra que as teorias modernas de liderança associam o quê? O comportamento do líder tem que estar de acordo com o contexto. Né? São as teorias contingenciais e situacionais de liderança. O comportamento do líder tem que se adequar à situação. Matamos a charada? Vamos adiante. 3 tipos de teoria, né, que representam uma espécie de evolução na literatura. A primeira, teoria dos traços de personalidade, ou seja, o líder ele nasce com certos traços de personalidade que tornam ele o líder, o diferentão, o escolhido. Então, essa é a teoria dos traços de personalidade. Aí surge depois, na sequência, no cronograma histórico aí, as teorias dos estilos de liderança. E essa banca, Fundatec, ela tem o perfil de cobrar o livro do Maximiano, e o Maximiano simplesmente ele pegou assim, ó, um machado e atorou as teorias e juntou meio que tudo e facilitou para vocês. Porque se a gente fosse, por exemplo, fazer uma prova do CESP, eu ia ter que falar um monte de teorias diferentes e conceitos diferentes. No livro do Maximiano, ele juntou coisas que, honestamente, são diferentes, mas ele juntou e isso facilitou para vocês. Por quê? Ele fala basicamente o seguinte, ó, tem o estilo de tarefas e o estilo de pessoas. Ou seja, líder focado em tarefas, líder focado em pessoas. São os dois estilos diferentes. Né? Focado em tarefas é o cara diretivo, focado no resultado, na tarefa, em fazer as coisas acontecerem. Já o líder focado em pessoas é focado em
relacionamentos, ter bons relacionamentos, ter um ambiente legal. Então, o líder de tarefas, ele é o líder focado mais no resultado, na tarefa, em fazer, e ele tem essa característica mais diretiva, mais autocrática. E aí já associa com essa teoria aqui, né, do líder autocrático. Já o líder de pessoas, ele é mais participativo, focado em relacionamento, deixa as pessoas participarem, que remete ao líder democrático dessa outra teoria. Então, se falar autocrático, associa com de tarefas. Democrático, líder de pessoas. Mas essa teoria aqui, ela também fala do liberal. E aí lembra que eu falei em aula? O liberal é o que libera geral. O liberal é o democrático que passou do ponto. Ele libera geral. Ele nunca está ali, ele só está quando é chamado. Ou seja, ele abdica da sua posição de líder e deixa a equipe decidir tudo. Deixa a vida me levar. Então o liberal é o que libera geral. É o democrático que passou do ponto. E na teoria, ele é o que tem o pior desempenho. Por quê? Porque o cara nunca está lá. A equipe odeia o cara. A equipe é muito individualista e odeia o cara porque o cara nunca está lá para ajudar, só quando chamam. Então, tá aí. Autocrático, democrático e liberal. Associa o autocrático ao líder de tarefas e o democrático ao líder de pessoas. E aí a teoria que eu aposto aí, além dessa aqui, né, óbvio, que eu aposto para a tua prova, é a teoria da grade gerencial, lá do Blake e do Moulton. Lembra que eles faziam uma gradezinha assim, ó, líder focado em pessoas ou líder focado em tarefas, que daí eles chamavam de produção, né? Produção ou pessoas. E aí era uma grade de 9 por 9, e aí eles colocavam 5 pontos aqui, que eram os 4 extremos e o meio. E eles davam um nome. E eu tinha falado para vocês, não precisa decorar um nome, é bem tranquilo de lembrar. Por quê? Por exemplo, o vagabundão, que é 1-1, ou seja, pouco foco em tarefa, né? Pouco foco em pessoas, ele vai ser o líder negligente, de baixo desempenho. Tá aqui. Né? Nesse ponto aqui. Agora, o líder de produção, obviamente, ele é que tem foco em produção. Então ele está aqui, ó. Produção, pouco foco em pessoas, muito foco em produção. E o meio termo? Bom, o meio termo está aqui, no meio do caminho. Meio foco em pessoas, meio foco em produção. E o líder de clube de campo, o que é isso? Clube de campo, o que tu vai fazer no clube de campo? Trabalhar? Não, tu vai fazer amigos. Então é aquele cara focado mais em relacionamento, em pessoas. O clube de campo está aqui. E o líder de equipe, né, tá na posição 9-9, que é essa aqui. É o que tem o melhor desempenho, porque ele é o 9-9, ele tem alto foco em pessoas, alto foco em produção, ele está sempre ligado. Líder de equipe. Fechou, tá aqui, é o 9-9. Essa era a grade gerencial de Blake e de Moulton. Bom, aí entramos nas teorias situacionais e contingenciais. O nome geral é teorias situacionais, tá? Porque leva em conta a situação, que o líder tem que mudar de comportamento de acordo com a situação. A primeira, a teoria contingencial do Fiedler, e aí lembra que o Fiedler, ele tinha uma escala, né? Uma escala que ela levava em conta a favorabilidade, o grau de favorabilidade do ambiente, ou seja, o quanto o ambiente era favorável ou desfavorável para o líder. O que é um ambiente favorável? É o ambiente que o líder tem um bom relacionamento com a equipe, as tarefas são bem estruturadas e ele tem um grande poder de posição, ou seja, ele está no nível alto da hierarquia. Então isso é o ambiente altamente favorável. O que seria um ambiente altamente desfavorável? Quando tudo isso aqui é ruim. E o meio termo? É quando isso aqui é mais ou menos. Bom, e aí tu lembra que a teoria do Fiedler, deixa eu pegar aqui e fazer um desenho para vocês, era assim, ó. Ele tinha a escala, né? A escala ia do bom até o ruim, e aqui tinha o mais ou menos, aqui tinha o mais ou menos, né, no meio do caminho, mais ou menos. Então aqui era tudo bom, mais, aqui era ruim, menos, menos, e aqui no meio do caminho tem o mais ou menos. E lembra que era assim, ó, tu fazia a escala na hora da prova, para lembrar, e aí tu faz um U e depois o inverso.
E essas linhas mostram quem tem um bom desempenho em cada momento. E aí, o que tu tinha que lembrar só de uma coisa, que no caos eu não quero fazer amigos, no caos eu quero resolver o problema. Então, quem é que tem um melhor desempenho no caos? O líder de tarefas. Como é um U, ele também vai ter um melhor desempenho na melhor situação, no melhor ambiente. E o líder de pessoas? É essa linha inversa. O líder de pessoas tem um melhor desempenho nas situações intermediárias. Pronto. Tu nunca mais vai errar isso na hora da prova. Legal. Vamos adiante. Opa, não quero isso, eu quero apagar. Aí entramos na teoria situacional lá do Hersey e do Blanchard, que eles levam em consideração a maturidade do subordinado, lembra? Que também tinha uma escala de maturidade, e aí tu tinha 4 níveis de maturidade, né? E o que é maturidade? É experiência dele e vontade. Experiência, né, que seria a competência, e a vontade de fazer. Ou seja, o imaturo, que é o nível 1, ele não tem experiência nem vontade. Já o nível 4, altamente maduro, ele tem os dois. Então essa escala ela vai subindo. 1, 2, 3, 4 nível de maturidade. Essa é a escala, essa é a situação, né, que vai variando. E aí o líder vai trocando de comportamento conforme a situação. E quais são os 4 estilos que ele adota? Justamente seguindo essa ordem. Comandar. Comandar, ser diretivo, mandar fazer. Por quê? Se o cara não gosta de trabalhar, né, não tem vontade, nem sabe, eu mando ele fazer e pronto. O 2, vender a ideia para o cara. Por quê? É como se fosse o estagiário, né? O 1 é o estagiário sem vontade. O 2 é o estagiário com vontade. Ele ainda é inexperiente, mas ele tem vontade de trabalhar. Então, se ele é inexperiente, eu vendo a ideia para ele. O 3 já é o funcionário mais antigo, que ele tem experiência, mas ele está desmotivado. Então, eu faço ele participar das decisões, das coisas, para melhorar, para motivar ele, né, para ser um bom líder. E o 4 é o cara que é experiente e está com vontade. Esse cara é o meu braço direito. O que eu faço? Eu delego as coisas para ele. Então, estão aqui as opções conforme a teoria do Hersey e do Blanchard. Hersey e Blanchard, maturidade. Fiedler, favorabilidade do ambiente. Fechou? Tudo certo? E por fim, uma grande aposta, porque a banca adora perguntar isso, é a diferença entre líder transacional e líder transformacional. Bom, lá no livro do Maximiano, ele trata o transformacional como sinônimo de carismático. Na prática não é, e na teoria mesmo não é. Mas lá no livro do Maximiano, que a banca usa, é. Então, é o que tu vai levar para a prova. Que o transformacional é o carismático. Ou seja, ele oferece benefícios, incentivos com base em conteúdo moral. A própria tarefa é o teu incentivo, meu filho. A própria conquista da tarefa ali é o teu objetivo. Então, é a tua motivação. Já o líder transacional, ele faz transações. O que é transação? Uma troca. Tu me dá desempenho, eu te dou dinheiro. Né? Então, é aquelas trocas por recompensas materiais e por aí vai. Ele apela para as necessidades básicas da pessoa. Né? Se tu não trabalhar, tu vai morrer de fome, eu vou te demitir, por aí vai. Esse é o transacional. O líder... Opa, eu não quero legenda coisa nenhuma. Olha só, tem até legenda aqui, coisa linda. Mas eu não quero legenda. Deixa eu tirar aqui. Então, o líder transacional faz transações e o Maximiano associa ele com o líder de tarefas. Já o transformacional ou carismático, o Maximiano associa ele com o líder de pessoas. Então, lembra disso? E nós encerramos a parte aí de liderança. Vamos para a próxima, que é motivação. Motivo para ação. Motivação é o motivo, o impulso, né? O movere, o motivo, o impulso que me leva a fazer algo. Uma pessoa motivada, portanto, é aquela que está disposta a fazer algo. Lembra que a motivação, não existe um estado geral de motivação. Né? Ah, essa pessoa está sempre motivada para tudo o tempo todo. Não, isso não existe. A motivação ela é específica. Ela tem uma direção. Cada pessoa se motiva por objetivos diferentes, por coisas diferentes. Uma intensidade.
motiva muito, motiva pouco, e uma permanência, por quanto tempo eu preciso disso, isso me motiva. Ou seja, as motivações mudam ao longo da vida de uma pessoa, né? Então tem direção, intensidade e permanência. Um objetivo, uma magnitude e um tempo de durabilidade. Lembra disso? Motivos podem ser internos, intrínsecos, ou seja, aqueles impulsos internos, fruto das necessidades fisiológicas, né, necessidades psicológicas, então são os impulsos internos, intrínsecos, ou externos, influenciados pelo ambiente. E quais são as teorias? Teoria das necessidades humanas, né? O Maximiano agrupa assim no livro dele, ele chama de teorias que abordam as necessidades humanas. O que é necessidade? Aquele impulso interno, as carências, né? Uma necessidade é algo que eu estou precisando, uma carência minha, é um impulso interno que me leva a agir. Por quê? Porque quando eu não consigo atender minhas necessidades, ou seja, quando eu fico muito carente, aí eu fico frustrado. Sabe essas pessoas de rede social altamente frustradas, pessoas que tu conhece estão altamente frustradas com a vida? É carência. Elas estão tentando compensar uma carência. Por quê? Porque as reações clássicas a uma frustração são resignação, tipo, ah tá, ok, a vida é triste, ó. Fuga, ou seja, a negação, né? Fuga, não, de jeito nenhum. Ou agressão, tem gente que fica braba. A prova da SPGG, por exemplo, a gente sabe, tem gente que vai passar, tem gente que não vai passar. E aí a gente vai ver lá no grupo, no domingo ou na segunda-feira, vai ter gente resignada dizendo, poxa, eu fiz o possível, pena que não deu. Vai ter gente fugindo do grupo, simplesmente pulando fora, e vai ter gente braba querendo bater em mim, bater nos colegas, culpar a mãe, o pai, o cachorro. Cada um lida com a frustração da sua forma, né? Então, por quê? Porque não atendeu uma necessidade. Quem não passar, quem não conseguir ir bem, vai ficar frustrado, porque não atendeu uma necessidade ali, né? Então, olha só, isso vai acontecer? Claro que vai. Espero que não aconteça com ninguém do grupo. Eu realmente espero, mas provavelmente vai. Vamos falar de probabilidade, é a aula do Dudan, né? Existe uma probabilidade, mas não vamos pensar nisso ainda, né? Domingo, segunda, terça, dependendo do que acontecer, a gente fica brabo, frustrado, resignado, foge, agride alguém. Não, agredir alguém não, por favor, tá? Mas a frustração é no atendimento de uma necessidade. Bom, minhas apostas para a tua prova. A banca ama o Maslow. A banca ama o Maslow. E como trocou de formulador? E esse cara é novo. E na última prova não caiu nenhuma de gestão de pessoas? Eu tô meio que apostando em Maslow, porque, cara, é a teoria mais conhecida, assim, é a que mais cai e a banca ama ele. Então vamos de Maslow aí como a minha grande aposta. Tem um R a mais aqui, né? Maslow, é Maslow só, desculpa, ficou um R a mais aqui. Esse R ali não existe, é só Maslow mesmo. Com a sua teoria da hierarquia das necessidades. As necessidades humanas comportam como uma hierarquia, né? A famosa pirâmide de Maslow. E tem a ordem, lembra da ordem. Não pode pular a ordem, né? Tem que seguir a ordem. E as de baixo tem que estar atendidas para eu chegar nas de cima. Então, fisiológica, segurança, sociais, estima e autorrealização. Essa é a ordem. Fisiológico, comida, bebida, comer, beber, respirar, sexo, tudo é fisiológico. Segurança, se sentir seguro, protegido. Social, ter amigos, relacionamentos. Estima, se sentir querido, estimado. E autorrealização é, como diz o nome, sinto que estou a caminho de ou realizando o meu objetivo de vida, né? Crescimento e por aí vai. Legal. Aí tem um outro cara que é chamado Alderfer, que ele pegou a teoria do Maslow, essa história da pirâmide, ele disse assim, ó, olha, isso aí tá muito rígido, isso aí tá meio estranho, vou fazer uma pesquisa. E aí ele chegou à conclusão que na verdade não era pirâmide, não era rígido, que na verdade são 3 tipos de necessidades, existência, relacionamento e crescimento, por isso que a teoria dele se chama ERC, ERC, existência, relacionamento e crescimento. Então, necessidade de existência, ele pegou os 2 primeiros níveis do Maslow. Relacionamento, ele pegou o social e a parte extrínseca da estima. E crescimento, ele pegou autorrealização mais a parte intrínseca da estima. Essa é a teoria do Alderfer. E nesse caso, não existe uma hierarquia,
né, uma ordem a ser seguida, eu posso compensar um com a ausência do outro, eu posso alimentar dois ao mesmo tempo e não alimentar um, e por aí vai. Tá? Lembra a ideia básica da teoria do Maslow? É essa rigidez da hierarquia. Enquanto eu não estiver com o nível mais baixo satisfeito, e o que é satisfeito? É plenamente? Não. É suficientemente satisfeito, isso é subjetivo para cada pessoa. Enquanto eu não estiver com um nível mais baixo suficientemente satisfeito, o nível de cima não vai atuar como motivador. Então, o nível que me atua como motivador é o mais baixo, que ainda não está satisfeito. Satisfeito de baixo, eu posso subir um degrau na escala. Lembra? Tanto que eu fiz na aula degraus, né? Eu disse, é degrau, eu acho mais legal, que ele não pode pular degrau e por aí vai. Lembra disso. E outra grande aposta é a teoria do Herzberg, tá? A teoria dos dois fatores. E aí é bem simples. Existem dois fatores. Os higiênicos, que são extrínsecos, e os motivacionais, intrínsecos. Qual é a diferença entre eles? Que os higiênicos são relacionados ao ambiente de trabalho, ao contexto do trabalho. Os colegas, a luz, a temperatura, tudo que é do contexto, do ambiente de trabalho, é fator higiênico. E qual é a sacada aqui? Que tendo fatores higiênicos, eu não fico motivado. Tendo fatores higiênicos, eu só não fico desmotivado. Né? Então, lembra que eu desenhei a bateria de celular na aula? Se tu não estava lembrando, lembrou agora. Lembra a bateria de celular? A primeira metade da bateria são os fatores higiênicos, a segunda metade da bateria do celular são os fatores motivacionais. Quando eu tenho os fatores higiênicos, eu estou no meio do caminho. Quando eu não tenho, eu estou insatisfeito, que é o menos da bateria. Aí eu estou insatisfeito. Quando eu tenho, eu estou mais ou menos. Eu tô satisfeitão aqui no meio? Não. Eu só estou não insatisfeito. Tá? Não insatisfeito. Tá insatisfeito? Não, não estou insatisfeito. Tá satisfeito? Não, também não. Eu só não estou insatisfeito. Mas isso não significa que eu esteja satisfeitão e felizão. Então, o não insatisfeito aqui. A segunda metade da bateria é o mais aqui, que é o 100%, aí eu estou satisfeito, motivado. São os fatores motivacionais intrínsecos. A natureza do trabalho que eu realizo. A natureza, o tipo de tarefa que permite crescimento, eu me sinto bem. Porque isso simula. Por que é intrínseco? Rafael, mas é trabalho, como é que é intrínseco? Porque o ambiente, a natureza do trabalho que eu realizo, né? É um trabalho que eu me sinto crescendo, eu me sinto bem, eu me sinto realizando coisas. Isso simula um impulso interno, por isso que ele chama de intrínseco, a natureza da tarefa, do trabalho que eu faço. Se eu tenho isso, eu fico satisfeito, motivado. Agora, se eu não tenho isso, eu fico desmotivado? Não. Aí eu venho para o meio da bateria. Eu só estou não satisfeito. Então, existe os dois fatores, tem uma divisão aqui. O que leva à insatisfação não é o mesmo que leva à satisfação. E é por isso que tem uma frase que pode aparecer na tua prova, que está lá no livro do Maximiano, e que se aparecer muita gente vai errar, mas tu não vai. É uma frase que diz assim: o contrário, segundo Herzberg, o contrário de satisfação não é a insatisfação. O contrário de satisfação é a não satisfação, porque depende dos fatores motivacionais. Ué, e a insatisfação não depende desses fatores. Aí a gente vai para o outro lado da bateria do celular, os primeiros 50%, que o contrário de insatisfação não é satisfação, e sim a não insatisfação, porque são os que dependem dos fatores higiênicos. Imagina se aparecer essa frase na tua prova. O contrário de satisfação não é a insatisfação, e sim a não satisfação. Quanta gente tu acha que vai pular, mergulhar e errar? Toda a tua concorrência, menos tu. Tá? Então, tá aí os fatores, teoria dos dois fatores, segundo o nosso amigo Herzberg. Vamos lá para a teoria da expectativa de Vroom. O Victor Vroom, ele fala a teoria da expectância, expectativa, que é a expectativa que eu tenho
de, por meio do meu desempenho, alcançar um resultado que tem valor para mim. Vocês, nesse momento, estão vivendo isso. Caso tu não tenha associado, tu vai lembrar na hora da prova. Porque assim, ó, tu tá ali na prova, tu fez todo um esforço para estar ali preparado. Então, tu fez um cálculo mental. O esforço necessário para ter o desempenho necessário da SPGG para passar no concurso e alcançar o resultado de valor, que é ter aquele salário, aquela vida maravilhosa de analista da SPGG. Então, a teoria do Vroom leva em conta 3 fatores. O valor ou valência, ou seja, a importância do resultado para ti. Se não for importante, não vai te motivar. Tem que ser importante, tem que ter valor para ti. Depois, crença de que o desempenho permite alcançar o resultado, ou seja, a instrumentalidade. O desempenho que eu vou ter permite realmente passar nessa prova? Permite isso, então é instrumentalidade. Os instrumentos que eu vou usar, o desempenho, o esforço que eu vou usar para passar na prova. Que é o que vocês estão fazendo aqui. E tudo isso chamado de expectativa, ou seja, a expectativa de que com esforço eu vou produzir esse desempenho. Então, por meio do meu esforço, eu consigo me esforçar e ter aquele desempenho? Consigo. Esse desempenho permite que eu alcance o resultado que tem valor para mim? Então, essa é a ideia da teoria da expectância do Vroom. Beleza? E aí, para finalizar essa parte de motivação, 3 últimas teorias que eu aposto um pouco menos, mas eu só trouxe para vocês lembrarem delas se aparecer na prova. Que são a teoria das necessidades adquiridas do McClellan, e aí se você não lembra dela, você vai lembrar agora, porque lembra que o MC faz... O que o MC faz? O MC faz rap. O MC faz rap. Quais são as 3 necessidades adquiridas? Realização, afiliação e poder. Realização, realizar as coisas, alcançar objetivos. Afiliação, associação, ter amigos, né? Conexões, pessoas, relacionamentos. E poder, dominar, ter influência sobre as pessoas. A teoria da equidade do Stacey Adams, que fala que eu quero equidade no meu trabalho para ficar motivado. O que é isso? Uma relação de equidade entre o que eu dou e o que eu recebo da empresa e o que eu percebo que meus colegas dão e eles recebem da empresa. Se eu percebo equidade nisso, eu fico motivado. Se não, eu fico desmotivado. E por fim, as teorias X e Y de McGregor, que só as carinhas que eu botei, já tenho certeza que vocês já abriram o sorriso e lembraram. Teoria X, o chefe mauzão, que acha que todo funcionário é vagabundo e por isso ele tem que ficar mandando, fazendo. Teoria Y, o chefe bonzinho, legal, que acha que os funcionários são automotivados, gostam de trabalhar e por isso eu vou incentivá-los, delegar, fazê-los participar. Teorias X e Y de McGregor. Matamos a charada? Então vamos embora, vamos para a gestão de conflitos. Tá? Ah, das aulas de revisão essa vai ser a maior, tá? Por quê? Porque eu peguei toda a parte de gestão de pessoas aqui. Então não te preocupa se essa aula se estender um pouquinho mais, porque essa eu te prometo que vai ser a maior, as outras não vão chegar nem perto disso. Essa aqui é a que eu tive que agrupar mais teorias. Gestão de conflitos. O que é conflito? Conflito é toda vez que existe uma divergência, né? Existe um potencial conflito. Então, conflito é o processo que tem início quando uma das partes percebe que a outra afeta ou pode afetar negativamente alguma coisa que ela considera importante. Então, eu considero algo importante. Aí tem alguém que eu percebo que pode afetar negativamente isso. Opa, temos um potencial conflito. E aí tem uma evolução do conflito, da visão sobre o conflito na história, que você tem que lembrar, que é, lá, a visão tradicional acreditava que conflito era ruim, tinha que ser evitado. Aí veio a escola das relações humanas e disse assim, ó, cara, olha só, conflito é inerente aos seres humanos. As pessoas são diferentes aí, bicho. Vamos lá, as pessoas são diferentes. Conflito é inerente e não necessariamente é ruim. Aí surge uma visão mais moderna, chamada interacionista, que é radical. E diz assim, ó, cara, conflito é necessário. Um certo grau, não exagera, né, mas um certo grau de conflito é necessário para tirar as pessoas do conforto. Uma equipe
confortável demais, uma equipe acomodada demais, sem conflito, tende à acomodação, tende ao fracasso, tende a ficar mole. Então preciso de um certo grau de conflito. Essa é a visão interacionista. Então se a banca disser que conflito é ruim por natureza, tu diz assim, ó, aqui pra ti, banca, de jeito nenhum. O conflito ele pode ser ruim ou pode ser bom, depende. Um certo grau de conflito é necessário para manter a equipe ativa. Essa é a visão interacionista. E aqui, o processo de conflito, tá? Que está lá no livro do nosso amigo Stephen Robbins, e que a banca já usou uma vez esse livro, ela não costuma usar tanto, mas como ela só cobrou uma vez gestão de conflitos, cara, eu tô esperando que o cara pegue esse livro, entendeu? Use, porque esse livro é muito bom. Então eu trouxe esse processo. Vamos lá passar rapidamente por ele. O que é o processo? Estágio 1. Para ter conflito, tem que ter uma condição antecedente, que é uma incompatibilidade. Então esse é o estágio 1. Uma incompatibilidade está ali, ela existe, que pode ser na comunicação, na estrutura ou nas pessoas. Só que lembra, tem compatibilidade, só que eu não conheço a pessoa. Eu tenho um conflito com ela? Claro que não, se eu não conheço, nunca tive contato com ela. O conflito, ele precisa dessa condição antecedente, mas ele só começa mesmo quando eu percebo, né? Ó, quando uma das partes percebe. Ou seja, primeiro eu percebo o conflito, eu percebo que existe essa incompatibilidade, e aí eu passo a sentir o climão. Então, percebi, ele está ali latente, escondido, percebi que está, e aí eu passo a nutrir sentimentos, ou seja, filha da puta, mas eu não falo, só estou pensando, que desgraçado, o que é? Ou seja, fica um conflito velado, fica aquele climão. Aí, nesse momento, eu começo a pensar, como é que eu pretendo agir nesse conflito? E aqui, eu quero parar depois e falar sobre isso com vocês. Vamos passar para a próxima etapa. Aí, depois de decidir como é que eu vou agir, eu vou lá e vou agir como eu decidi. Ou seja, eu passo a agir, o conflito se torna aberto. Até aqui o conflito está escondido. Aqui ele se torna aberto. Né? Ou seja, as partes vão lá e vão para o conflito, para agir conforme elas decidiram e tentar resolver. Se foi bem resolvido, melhora o desempenho. Se foi mal resolvido, então a gente chama esse conflito de conflito funcional. Porque ele foi bom, ele gerou coisas boas. Agora, se piorou, a gente chama de disfuncional. Tranquilos? Fechou? Bom, vamos voltar para as intenções, porque foi justamente isso que a banca já cobrou em prova. Qual a ideia das intenções? É a seguinte, como é que eu pretendo agir? Eu pretendo ser assertivo ou cooperativo? O que é ser assertivo? É eu quero ganhar, assertivo. Eu quero ganhar, apenas assertivo. Eu quero ganhar e eu quero que você perca. Isso é ser apenas assertivo. O que é ser cooperativo? É eu quero que você ganhe, mesmo que eu perca. Então perceba que são dois comportamentos diferentes, né? Assertivo é querer ganhar, cooperativo é querer que o outro ganhe. Tá? Só que eu posso ser os dois ao mesmo tempo, eu posso não ser nenhum dos dois ao mesmo tempo. Eu cruzo essa característica, assertividade e cooperação. Né? Então eu tenho aqui uma espécie de escala de assertividade e uma escala de cooperação. E isso gera os cruzamentos, e aí eles citam 5 intenções diferentes. A primeira, não vou ser nem assertivo nem cooperativo. Ou seja, eu vou fugir, é a fuga, vou evitar, olha as setinhas aqui, eu vou fugir daqui. Eu não quero nem ganhar, nem quero que você ganhe, eu vou sair correndo daqui, eu vou fugir, vou evitar o conflito. Depois, eu posso querer eu ganhar, eu quero ganhar. Eu quero ganhar. Então vamos para a competição, vamos para o embate e que vença o melhor. Então é a dominação. Eu quero do meu jeito. Evitar é nenhum jeito. Eu vou sair correndo daqui. Competição é eu quero do meu jeito. Eu quero ganhar. É totalmente assertivo e pouco cooperativo. Agora, tem um inverso disso que é, cara, eu vou conceder a vitória a você. Eu vou me acomodar
porque eu quero que seja do seu jeito. Então, isso aí muita gente pensa, nossa, isso é um comportamento passivo, Rafael. Não, é um comportamento ativo. Ativo de ajudar o outro a ganhar. Ser cooperativo é ser ativo para que o outro ganhe. Então, eu vou deixar que você ganhe. Então, eu vou conceder a vitória a você, vou me acomodar para que você vença. Legal, então, evitar é fugir, competir é querer ganhar, conceder é conceder a vitória ao outro, e aí vem o melhor cenário, que é colaborar, tá? Não que tenha um ideal, tá? No sentido de, esse é sempre o melhor, não é bem assim. Mas, em geral, esse é o melhor cenário, que é os dois colaboram um com o outro, os dois colaboram para ter benefícios mútuos, ou seja, ninguém perde. Aqui é o ganha-ganha, é o que a gente chama de ganha-ganha. Aqui os dois ganham e ninguém perde nada. Tá? Aqui é o ganha-perde, aqui é o perde-ganha, aqui é o perde-perde, porque na verdade não é perde-perde, né? Porque aqui não é nenhum dos dois, eu não vou nem perder nem ganhar, eu vou fugir. Então aqui é o ganha-ganha, e aí tem um meio termo aqui que é o conciliar. Olha só, não tem como os dois ganharem, e se um ganhar o outro perde, quem sabe a gente faz uma conciliação aqui, ó. Os dois aceitam abrir mão de uma parte para ficar com outra. Isso é conciliar, isso é o compromisso, é o meio termo. Certinho? Então, esses são as 5 intenções, as 5 estratégias para enfrentar o conflito. Evitar, competir, conciliar, conceder ou colaborar. Cada um varia em termos de assertividade e cooperação. Matamos a charada? Então vamos para o trabalho em equipe. Lembrando que o Maximiano, no livro dele, que a banca ama, ele não fala exatamente de trabalho em equipe, ele fala em grupos de alta performance e associa isso como uma equipe. Então, um grupo de baixa performance não é uma equipe é um grupo de alta performance. E aí ele fala, um grupo de alto desempenho, alta performance, os participantes trabalham em regime de colaboração e não como um ajuntamento de individualistas. Por exemplo, uma parada de ônibus não é uma equipe, né? Tem que ter uma colaboração, uma meta, um objetivo. E a principal característica de uma equipe de verdade é a sinergia. Sinergia, lembra da lasanha? Lembra o exemplo da lasanha? Sinergia é quando eu junto os elementos e eles juntos geram um resultado maior do que a mera soma das contribuições individuais. Ou seja, o todo é maior do que a mera soma das partes. Na sinergia, é como se 1 mais 1 fosse maior do que 2. É o exemplo da lasanha. Tu pega a massa crua, fria, o queijo frio cru, o molho bolonhesa cru, tudo ali. Na minha lasanha eu faço um molho de queijo também, eu coloco presunto também. Então, depois eu prometi para vocês ensinar a receita depois do curso, né? Então, na lasanha, se eu tenho tudo aquilo, eu tenho a lasanha. Só que, olha só, os elementos eles não estão compondo nada, é cada um por si. Se tu morder uma lasanha crua vai ser horrível. Agora, coloca no forno e o que acontece com os elementos? Eles interagem. E ao interagir, eles geram sabores diferentes. Esse é o efeito da sinergia. Sinergia é uma atuação conjunta que gera elementos maiores, melhores. Então, para ter a sinergia positiva, a gente chama isso de sinergia positiva, precisa de 4 fatores críticos. Clareza de objetivos, sem objetivo não existe equipe. Coesão do grupo, organização do grupo e uma boa comunicação. São os 4 fatores críticos que conduzem a uma sinergia positiva e que levam um grupo a se tornar uma equipe. Portanto, numa equipe, o objetivo é o desempenho coletivo. A integração é proposital e concentrada. A responsabilidade é coletiva, grupal, solidárias com os outros. Não é cada um por si. A responsabilidade é de todos, é coletiva. As competências também se complementam e a sinergia é positiva. Isso é uma equipe. Agora, num mero grupo, um ajuntamento de pessoas de qualquer jeito. Tem objetivo?
pode ter ou não. Tipo uma parada de ônibus, eles estão ali para pegar o ônibus. É o objetivo deles. Tá, tem até um objetivo, mas eles estão atuando juntos, em parceria, colaborando? Não. Eles estão integrados na parada de ônibus? Não. Eles têm responsabilidade coletiva? Não, é cada um por si. Chega o ônibus, saem brigando, saem no soco, cotovelada para subir no ônibus. E as competências? É cada um por si, individual, aleatória. E a sinergia, num grupo, ela é neutra e às vezes até negativa. Para ser equipe tem que ter sinergia positiva. Neutra e negativa não é equipe. Matamos a charada? E vamos lá, então, eu quero lembrar você só dos desafios, né, que são os problemas do trabalho em equipe. Tem vários. Qualquer coisa ruim é um desafio, é um problema. Eu trouxe aqui 4, que são 4 palavrinhas, 4 expressões diferentes que não são do dia a dia. Qualquer outra coisa que aparecer do dia a dia é tranquilo de ver. Agora, essas aqui são diferentes, não são coisas do dia a dia, por isso que eu trouxe aqui. Que é conformidade social, ou seja, eu me conformo ao que o grupo decidir. Em vez de dar minha opinião, eu me conformo automaticamente ao que o grupo decidir. Isso é um problema, porque a pessoa deixa de ter opinião própria, e às vezes a opinião pode mudar o pensamento do grupo, porque assim, se o grupo decidiu, deixa quieto, não, nem vou me manifestar. Essa é a conformidade social, me conformo com o que o grupo decidiu. Paradoxo de Abilene. Lembra que é um paradoxo, é uma situação bizarra. E qual é a situação bizarra aqui? É que, individualmente, todo mundo quer uma coisa, mas coletivamente decidiram outra. Como assim, Rafael? Como é que isso pode acontecer? Exatamente, é um paradoxo. O consenso do grupo é diferente das posições individuais das pessoas. Eu queria, sei lá, vamos pensar assim, votação para o síndico de um condomínio. Eu queria o João. Mas eu acho que o pessoal não vai votar no João, eu acho que o pessoal vai votar na Maria, então eu vou votar na Maria. E aí todo mundo tá assim, todo mundo tá pensando, eu queria o João, mas eu acho que os outros vão votar na Maria, então quer saber, eu vou votar na Maria porque eu acho que os outros... Então, as pessoas acabam votando na Maria, o consenso é a Maria, só que se tu perguntar individualmente, ele vai dizer assim, eu preferi o João, ou seja, esse é o paradoxo, entendeu? O consenso do grupo é diferente das posições individuais. O grupo chegou a um consenso, mas individualmente todo mundo queria uma coisa diferente. É o paradoxo. Pensamento grupal. Pensamento grupal é o grupo tem um pensamento coletivo tão forte que passa a desconsiderar coisas de fora. Eu sou bonzão, nós somos os melhores, nossa equipe é a boa zona, foda-se o resto de fora. Isso é o pensamento grupal como algo negativo. Tá? E por fim, o pretorianismo, e aí eu já falei para vocês na aula que eram os pretorianos, era a guarda pessoal lá do imperador de Roma. E o que tem a ver a guarda pessoal do imperador de Roma lá? Que essa galera se achava melhorzona, se achava boazona, e às vezes se achava melhor que o chefe. Matava o imperador, participava ali de revolução para matar o imperador. Então o pretorianismo é a equipe que se acha melhor que o chefe. E aí começa a boicotar esse tipo de coisa. Tá aí, são desafios, problemas do trabalho em grupo. Tá? Outro exemplo, excesso de coesão é um problema. A falta de coesão é um problema, né? Coesão é algo bom. Agora, o excesso e a falta são ruins. São desafios que podem aparecer na tua prova. Matou? Vamos embora. Avaliação de desempenho. Estamos na reta final. Só falta desempenho e gestão por competências. Bom, avaliação de desempenho. Avaliar o desempenho é comparar o desempenho de uma pessoa, ou seja, o seu desempenho, aquilo real que ela fez, com aquilo que era esperado dela. Isso é avaliar o desempenho. O Marras vai trazer, eu espero que a banca use o Marras, que é um livro bom, relativamente bom. Eu espero que a banca use o Marras na prova. O Marras diz que a avaliação de desempenho é um instrumento gerencial que permite ao administrador mensurar os resultados obtidos por um empregado ou por um grupo num período e numa área específica. Então tem um prazo ali de ano em ano, de cada 6 meses, sei lá. Então o administrador vai medir o resultado dos funcionários ou dos grupos de tempos em tempos em relação a alguns parâmetros. Isso é a avaliação de desempenho. Lembra de características de uma boa avaliação de desempenho.
E essa lista aqui tu não precisa decorar. Eu só trouxe porque isso aqui já caiu em prova e eu espero que caia de novo. Olha só. Lembra, ao avaliar o desempenho, eu tenho que considerar o desempenho no cargo, né? Ah, ele tem um bom desempenho no cargo, ele tem boas habilidades, mas também o alcance de objetivos. Inclusive, lá no livro do Chiavenato, que a banca já usou antes, esse livro ele fala, inclusive, da avaliação por competências, que leva em conta não só o desempenho ou a meta ali, mas leva em conta o potencial, os conhecimentos, habilidades e atitudes da pessoa, o potencial que ela tem, tá? Então, mas isso é outros 500. Daqui a pouco a gente vai falar de gestão por competências. Bom, além disso, uma boa avaliação de desempenho analisa objetivamente o desempenho no cargo e não subjetivamente, ou seja, eu posso avaliar os hábitos pessoais do meu funcionário. Ah, eu não gosto do corte de cabelo dele. Eu não gosto porque ele fuma. Cara, ele fuma no ambiente de trabalho, aí é um problema. Agora, não, ele fuma fora do ambiente. Cara, tu não tem nada a ver com isso, desgraçado. Ah, ele tem tatuagem, eu não gosto, vou dar nota ruim. Cara, isso é hábito pessoal dele. Não te interessa, palhaço. Então, analisar objetivamente o desempenho e não baseado em hábitos pessoais, alguma coisa assim. Ser aceita por ambas as partes, avaliador e avaliado. Então, quando é mútuo, quando é coletivo, quando é combinado, é muito melhor. E, por fim, ser utilizada para melhorar a produtividade, melhorar o desempenho. O objetivo da avaliação de desempenho é melhorar o desempenho. Se a banca colocar assim, o objetivo maior da avaliação de desempenho é demitir os funcionários com mau desempenho. Certo ou errado? Errado. O objetivo não é demitir, o objetivo é melhorar. Ah, mas eu... E aí se a banca colocar assim, a avaliação de desempenho pode ser usada para demitir funcionários com mau desempenho. Aí sim, pode. É objetivo fazer isso? Não, não é um objetivo. Mas pode ser usada para isso. Lembrem que a avaliação de desempenho, o resultado dela é usada por vários subsistemas de gestão de pessoas. A avaliação de desempenho serve para achar problema, por exemplo, de contratação. Ah, estamos contratando funcionários com perfil errado. Eu vejo isso pela avaliação de desempenho. Então tem que melhorar os processos de recrutamento e seleção. Quer um exemplo? Né? A galera toda rodou na última prova aí da SPGG, eles mudaram o processo seletivo, reduziram a nota de corte, provavelmente vão fazer uma prova um pouco mais acessível. Então, olha só, né? Tá sendo aí, ó, tá sendo usado, né? Então, o desempenho foi ruim das pessoas na prova, eles estão usando isso para melhorar o processo seletivo. Então tá aí. Então a avaliação de desempenho é usada para melhorar o processo seletivo, para melhorar a capacitação, para oferecer capacitação, para dar promoção para a pessoa, para fazer desenvolvimento na carreira. Ela é usada para tudo, tá? Bom, fechou. Vamos adiante. Lembra, né? Quem é que pode avaliar? Existe a autoavaliação, a avaliação do chefe e do subordinado, avaliação por parte da equipe, dos pares. Tem diferentes métodos. Eu trouxe aqui, não todos, eu trouxe as minhas apostas para a prova. Eu resolvi escolher alguns para apostar. Tá? Quais que eu escolhi? Vamos lá. Escala gráfica. Por que eu escolhi? Porque ele é o mais usado. É o mais comum, o mais usado. Escala gráfica é aquela, né, que eu vou ter uma escala e critérios de avaliação. Então ele vai dizer, é uma tabela de dupla entrada. Como assim? Colunas e linhas. Uma escala e critérios de avaliação. E aí a pessoa vai ser avaliada conforme os critérios. O problema disso aqui gera efeito halo, generalização. Né? Vantagem, é fácil de usar. Escolha forçada. Eu sou obrigado a escolher certas frases que caracterizam um funcionário. Lembra? Ele me obriga a escolher, eu não tenho como fugir. Eu sou obrigado a escolher uma ou duas, alguma coisa assim. Isso é a escolha forçada. Que é diferente da distribuição forçada. Na distribuição, eu distribuo meus funcionários em relação a algum critério que ele manda distribuir. Ah, separa teus funcionários assim. 10% péssimo, 80% legal e 10% excelente. Aí tu diz assim, cara, mas isso aqui é sacanagem, porque eu não tenho esses 10% ruim, todo péssimo, todos os meus funcionários são bons,
Não interessa, é uma distribuição forçada. Tu vai distribuir teus funcionários nessas categorias. Por isso que é forçado, não tem escolha. Assim como a escolha forçada, vai ter umas frases que tu não vai concordar, mas tu vai ter que escolher uma. Legal? Pesquisa de campo. Um pesquisador vai a campo, entrevista o gestor aprofundadamente para avaliar os subordinados. Incidentes críticos. Eu só registro coisas extremas, críticas, comportamentos extremos, para o bem ou para o mal. Eu não registro meio do caminho. Avaliação participativa por objetivos. O próprio nome já entrega. É uma avaliação em que participa o chefe e o gestor. Eles traçam objetivos de forma conjunta. O chefe e o gestor não, o chefe e o funcionário. O chefe e o funcionário traçam objetivos de forma conjunta, eles conversam, o tempo todo tem um feedback contínuo, o chefe oferece os meios necessários, o funcionário se compromete. Então há um comprometimento mútuo, por isso que é participativa, né? E por objetivos, porque eles traçam objetivos a serem alcançados. E por fim, a que mais cai em prova é a 360. A 360 em que todo mundo que circula, né, em torno desse cara, desse avaliado, é um potencial avaliador. Quem? Autoavaliação, ele mesmo, o superior, os subordinados dele, se houverem, os pares, ou seja, a própria equipe, cliente, fornecedor, gente de outras equipes, outras áreas, todo mundo que, de certa forma, tem contato com esse funcionário é um potencial avaliador. Então, essa é a avaliação 360. Vantagem, múltiplas visões. Desvantagem, é complexa de fazer e é complexa de ponderar. Qual é a nota que vale mais? É dos colegas, do subordinado, do superior, é do cliente? Então, tem essas dificuldades. Beleza, para finalizar isso, as falhas no processo de avaliação. Quais são as falhas? Existem falhas conscientes, apenas duas. Né? O pessoal tinha me avisado que na aula eu acabei trocando as bolas lá, estava cansado, nem percebi lá, eu acabei trocando as bolas. Estava escrito consciente no slide, mas eu acabei falando inconsciente, né? Desculpa. Só existem duas falhas que são conscientes, ou seja, que em tese a pessoa sabe que está sacaneando e vai mesmo assim. Que é o efeito halo, generalização, pegar uma característica da pessoa e generalizar para as outras, e tendência central, que é a tendência em dar notas médias, nem boa nem ruim. Esses são os únicos dois conscientes. O resto todo vai ser erro inconsciente. Quem diz isso é o Marras. Tá? Por exemplo, recenticidade. Só lembrar de aspectos recentes. A avaliação é de 1 ano, mas a criatura só lembra do que aconteceu na última semana na hora de avaliar. Efeito recenticidade, ou problema de memória. Julgar sobre a impressão de uma qualidade. Isso aqui é igualzinho o efeito halo, só que ele é inconsciente. Então é de uma qualidade, ele é inconsciente. Levar em conta características pessoais extra-cargo. Óbvio que é uma falha. Supervalorizar qualidades potenciais. O que é isso? Eu dou uma nota pensando no potencial e não no que a pessoa realmente fez. Nossa, esse funcionário tem um excelente potencial, nota 10 para ele. Cara, mas ele não fez nada esse ano. Ah, mas ele tem um excelente potencial. Então, é isso. Tá? Esses aqui são os efeitos ruins, as falhas, segundo o livro do Marras. Eu estou torcendo para a banca cobrar na prova. Se ela não cobrar o Marras, eu trouxe mais 3 efeitos aí a descargo de consciência. Complacência e rigor, que são irmãos da tendência central. Né? Como assim, irmãos? Tendência central é a tendência de dar nota mais ou menos. Rigor, eu sou rigoroso. É a tendência de dar notas ruins para a minha equipe, porque eu não acredito que ninguém tenha um bom desempenho. E complacente é ser complacente, né? Complacência é ser complacente, ser indulgente, ou seja, ser bonzinho. É a tendência de dar notas boas. Né? Então, tendência central é o mais ou menos, só nota média. Rigor, só nota ruim. Complacência, só nota boa. Por isso que eu digo que eles são 3 irmãos. Tá? E
O contraste que eu deixei por último aqui é se eu sou avaliador, em vez de comparar a pessoa com os critérios, eu comparo a pessoa com outras pessoas. Tá? Eu contrasto com outra pessoa. E daí lembra que na aula eu disse assim, ó, a pior coisa que tu pode fazer numa apresentação é se apresentar depois de uma criança ou de um animalzinho. Show de talentos. Cara, se for depois de uma criança ou de um animalzinho, tu tá ferrado. Por quê? As pessoas não vão achar teu show maravilhoso, porque elas vão te comparar, te contrastar com a criança ou um animalzinho, que é muito mais fofinho do que você. Então, esse é o efeito contraste. Certinho? Fechou? Inclusive, tem um dos métodos de avaliação que são chamados métodos comparativos, né? Um dos métodos é o comparação aos pares, que é justamente isso, ele está em desuso, ele ainda é usado, mas ele caiu em desuso, assim, tem perdido espaço justamente porque é meio trouxa, tu. Em vez de comparar por critérios, tu compara uma pessoa com outra, tá? Então tá aí. Legal? Para finalizar nossa aula, gestão por competências. O que é isso? A ideia da gestão, gerenciar por competências, é buscar compreender quais são as competências críticas para o sucesso, quais são as competências necessárias para a nossa empresa. São essas. Mas quem é que carrega essas competências? As pessoas. Então, desdobrá-las em termos de competências profissionais e desenvolver elas junto aos funcionários. Então, eu tenho as competências da empresa, as competências das pessoas, dois tipos básicos. E é isso que a gente vai ver agora. Competências organizacionais, aquelas que dizem respeito à organização como um todo. E aí lembra do Prahalad e Hamel, são os autores referência na área, e eles falam das competências essenciais, que eles chamam de core, né, que está no núcleo. Né, no core, eu brinquei com vocês que é o coração, o núcleo, a essência, por isso essenciais. O que é uma competência core, central, nuclear? É uma competência altamente importante, né? Ela é essencial. Por quê? Porque ela é difícil de ser imitada pelos concorrentes, ou seja, só a tua empresa tem e é difícil de alguém imitar. Ela contribui para os benefícios percebidos pelo consumidor, ou seja, ela entrega valor para o cliente e ela provê acesso a muitos mercados, ou seja, ela permite a expansão. Logo, ela é core, ela é essencial se ela permite expansão da empresa, entrega valor para o cliente e é difícil de ser imitada. Isso é uma core competence, ali das competências organizacionais. Mas lembra que tem as competências humanas também, né? Que aí entra o conceito básico. Competência é a combinação sinérgica de conhecimentos, habilidades e atitudes. Conhecimento, saber. Habilidade, saber fazer. Atitude, querer fazer. A combinação disso gera uma pessoa competente. Ela sabe fazer e quer fazer. É uma pessoa competente. Certo? Ela consegue entregar um resultado em um certo contexto. Isso é uma pessoa competente. Lembrando que no livro do Chiavenato, que é um livro que a banca já usou, aparece lá um J também de julgamento. Ele diz lá competência de julgamento também. Conhecimentos, habilidades, atitudes e julgamentos. Se aparecer julgamento, já sabe que ele copiou do livro do Chiavenato e vai estar certo. Tem outros autores que falam um V, né, de valores, conhecimentos, habilidades, atitudes e valores. Né? Assim como autores falam da entrega. Então pode ser chá, que é o mais comum, pode ser charge com Chiavenato, ou pode ser chave com os valores, ou mesmo chave com valores e entregas, né, que são os resultados. Pode aparecer tudo isso na tua prova. O mais esperado, chá, conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes. E aí lembra que o Chiavenato, que é um livro que a banca já usou, por isso que eu estou trazendo, fala em 4 tipos diferentes de competências, e ele chama isso de cascata das competências, porque é um desdobramento. Começa com as competências organizacionais, que ele trata como sinônimo de essenciais, que são desdobradas em competências de cada área funcional, de cada departamento, competências funcionais, competências de cada área funcional, do marketing, do RH, do financeiro, da TI, que por sua vez se desdobram em competências dos gestores gerenciais,
competência para gerenciar, e por sua vez também tem as competências dos indivíduos, que é para todos os indivíduos da empresa. Matou a charada? Então, com isso, encerramos. Eu falei para vocês, essa é uma aula um pouco mais longa, porque eu peguei várias matérias, toda a gestão de pessoas aqui, mas espero que tenha servido para relembrar conceitos e retomar para a hora da prova. Fechou? Então, grande abraço, nos vemos na próxima revisão aí.